Minha prima, ela destruiu todos os meus relacionamentos, um por um, só pra me ver humilhada. Mas teve um que ela não conseguiu tirar de mim. E foi aí que o jogo virou. Se você acha que já viveu uma história difícil, espera só pra ouvir a minha. Eu já perdi a conta de quantas vezes chorei por causa dela. Vanessa, minha prima, era como uma sombra elegante e venenosa que pairava sobre cada passo que eu dava. Desde pequenas, havia competição. Quem tinha o melhor boletim, a melhor roupa, o olhar mais encantador dos adultos. Mas com o tempo, essa rivalidade virou algo mais perverso. Ela passou a testar meus namorados. Chegava perto, envolvia, destruía. E depois me olhava como quem diz: viu, nem ele te quis. A primeira vez que isso aconteceu, eu tinha 18 anos. Foi com Eduardo, meu primeiro namorado sério. Ele dizia que me amava, que queria construir algo comigo. Em menos de um mês, estava nas mãos da minha prima. Depois, ela se casou com ele. Durante anos, finquei os pés na ideia de que aquilo havia sido o destino, que talvez eu não fosse suficiente. Minha mãe, Dona Célia, só piorava. Você precisa achar alguém melhor que o Eduardo, dizia com uma voz embebida de frustração e vaidade. O problema é que minha mãe sempre se sentiu inferior à tia Márcia, que não perdia uma chance de se gabar da filha. Isso me empurrava para relacionamentos mais rápidos, mais intensos, como se cada namoro fosse uma competição familiar, uma missão para superar Vanessa. Mas sempre acabava igual. Eu apaixonada, ela chegando de mansinho, e logo tudo desmoronava. E para piorar, ela espalhava cada traição no grupo da família, como se estivesse me protegendo. A crueldade era disfarçada de preocupação. Quando conheci Rodrigo, me senti adulta pela primeira vez. Era um homem de presença, bem-sucedido, mais bonito que qualquer outro que Vanessa já tivera. Nos encontramos no bar do Léo numa noite comum, e por meses ele mal notou minha existência. Quando finalmente olhou para mim, parecia que o mundo girava mais devagar. E eu, boba, achei que dessa vez seria diferente. Eu quis acreditar nisso com todas as minhas forças. Foi aí que tomei a decisão mais importante da minha vida. Contei tudo a ele desde o início. Sobre Vanessa, os ex-namorados, os testes, as humilhações. Ele sorriu, descrente, e disse: eu não sou jogável, Isa. Meu coração se apertou. Ele era exatamente o tipo de alvo que ela não resistiria. Mas pela primeira vez, eu tinha um plano. E não era para me proteger. Era para derrubar ela. No começo, confesso que fiquei admirada com o modo como Rodrigo lidava com a situação. Ele ignorava todas as mensagens, bloqueava cada conta nova e até me mostrava prints dos convites que Vanessa mandava. Era como se dissesse: eu te escolhi, não se preocupe. E eu me deixei levar por esse conforto. Pela primeira vez em anos, me senti segura dentro de um relacionamento. Mas uma parte de mim, silenciosa, sabia. Vanessa não desistia fácil. O tempo passou e minha mãe, como sempre, tentou se enfiar no relacionamento. Disse que Rodrigo era melhor que o ex da Vanessa, que ele tinha um apartamento mais bonito, um carro mais novo. Eu sabia que esse tipo de comparação só alimentava a fera. Quando minha mãe insistiu para mostrar o novo apartamento no condomínio, Jardim das Flores, eu hesitei. Mas fui vencida pela vaidade dela. No dia seguinte, Vanessa já estava batendo à minha porta com um sorrisinho doce e falsamente inocente. Ela dizia que precisava ficar uns dias, que estava em um momento delicado. Mentira. Ela estava ali porque Rodrigo estava ali. As primeiras noites foram suportáveis, mas bastaram 2 semanas para eu perceber os olhares, as conversas longas demais, as risadinhas forçadas. Rodrigo
Dizia que não era nada, que ela o incomodava, mas ele sabia se impor. Mesmo assim, quando os vi no sofá, sentados em silêncio, uma inquietação me dominou. A mesma sensação de antes. No trabalho, as coisas também começaram a se confundir. Rodrigo passou a me ajudar em um projeto no Grupo Vértice e, coincidentemente, Vanessa começou a se interessar por estratégias de mercado. Era nítido. Ela estava se aproximando dele através da empresa. Minha irmã, Bruna, notou tudo. Ela está repetindo o ciclo, me disse certa noite. E eu sabia que se continuasse quieta, ela venceria de novo. Mas dessa vez, eu não era mais uma menina tentando agradar. Montei uma pasta com registros, mensagens suspeitas, horários cruzados, comentários soltos. Era minha garantia, minha carta na manga. Eu ia deixar que ela pensasse que estava ganhando. Deixaria Rodrigo ceder. Porque quando tudo estivesse armado, ela não teria mais para onde correr. Aquela mulher não sabia, mas já estava presa na própria armadilha. E o que eu não imaginava era que, no meio disso tudo, alguém novo apareceria para mudar toda a minha rota. Rodrigo começou a passar mais tempo fora. Alegava que estava viajando a trabalho, expandindo a marca de vendas diretas em Ribeirão do Vale. Eu fingia que acreditava. Sabia que Vanessa estava envolvida. Os dois estavam juntos, e ele já não fazia esforço para esconder. Um dia ele me mandou dinheiro para comprar um presente para a prima que tanto ajuda. Aquilo foi a confirmação do que eu temia, mas mantive a pose e comecei a agir. Liguei para agradecer e, por engano, liguei para Eduardo, o ex da Vanessa. Bastou uma frase dele para tudo fazer sentido. Ela estava fazendo com Rodrigo o mesmo que fez com ele. Um padrão, um roteiro. E todos os homens caíam do mesmo jeito. Só que eu não era mais aquela menina frágil. Eu era uma mulher com carreira, com provas, com inteligência. E não ia deixar isso passar impune. Eu precisava respirar, pensar, me afastar. Foi quando fui ao Café Aurora. Sentei sozinha, pedi um café e encostei a cabeça na vidraça. Estava nublado, como eu por dentro. E então, ele apareceu. Um homem de expressão serena, com uma pequena caixa de bolo na mão. "Você parece precisar de algo doce", disse. E deixou a caixinha na mesa, sem forçar conversa, sem se impor. Apenas me olhou com um respeito que eu não via há anos. Me senti estranhamente segura. "Obrigado", murmurei surpresa pela própria reação. Seu nome era Marcelo, e quando Vanessa apareceu no café poucos minutos depois, os olhos dos dois se cruzaram como velhos conhecidos. Ela empalideceu. Ele congelou. Uma história ali existia. Mas naquele momento, eu não queria entender nada. Só queria aquele olhar que não me julgava, que não me comparava com ninguém. E por alguma razão, ele decidiu caminhar comigo até minha casa. O silêncio entre nós foi o mais acolhedor que já senti. Não sabia, mas naquele encontro inesperado, eu havia reencontrado algo que nem sabia que tinha perdido. Paz. Vanessa ainda achava que o jogo era entre ela e Rodrigo. Mas o tabuleiro já tinha mudado. E eu tinha encontrado uma nova peça, que não jogava, caminhava ao meu lado. Naquela noite, quando Marcelo e eu saímos do Café Aurora, o mundo pareceu menos sufocante. Ele falava pouco, mas cada palavra carregava algo que eu nunca tive antes: acolhimento. Algumas pessoas a gente reencontra só para lembrar porque nunca mais deveriam voltar. Ele disse, olhando firme para o nada. Eu entendi sem que ele dissesse nomes. O reencontro com Vanessa havia reaberto uma ferida antiga. A forma como ela empalideceu ao vê-lo não foi surpresa, foi medo. Um passado mal resolvido entre os dois pulsava no ar. No dia seguinte, recebi uma mensagem dele.
Te devo outro bolo. Simples, doce e sem exigência. Respondi com um sorriso e uma leveza que não sentia há muito tempo. Nos encontramos mais vezes, em silêncio ou com pequenas conversas. E, sem perceber, ele começou a preencher espaços em mim que antes eram ocupados por dúvidas, comparações e a constante sensação de ser menos. Marcelo não exigia que eu brilhasse. Ele só queria estar perto da minha luz, mesmo que discreta. Mas como um fantasma que não aceita ser esquecido, Vanessa voltou a se movimentar. Primeiro mensagens sutis, depois uma tentativa de marcar um café e, por fim, a frase direta. Quero conversar com o Marcelo. Ele tem contatos importantes. Quando a encarei, sem sorrir, ela percebeu que não era mais a mesma Isabela de antes. Você quer ajudá-lo ou quer tirar ele de mim também? Perguntei com calma. Ela riu, mas vi o incômodo nos olhos dela. Pela primeira vez, minha firmeza a desestabilizou. Contei a Marcelo sobre isso. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então respirou fundo. A Vanessa foi minha primeira decepção real, revelou. Contou que eles haviam tido um envolvimento na juventude. Ela o usou para provocar outro rapaz e o descartou no momento em que ele se apaixonou. Me senti patético por muito tempo, mas não mais, disse. Com você, eu só sinto paz. Eu segurei sua mão e percebi que, pela primeira vez, éramos dois sobreviventes de Vanessa. E estávamos livres. Mas ela não desistiria tão fácil. No dia seguinte, Marcelo me mandou uma mensagem. Sua prima me adicionou no Instagram. Eu suspirei. Era o velho roteiro dela. Mas havia algo diferente agora. Ele não caiu. Ele apenas bloqueou e seguiu sua vida. Sem drama, sem explicação. Pela primeira vez, o jogo de Vanessa não teve plateia. E essa talvez tenha sido a derrota mais amarga dela até então. As investidas de Vanessa se tornaram mais desesperadas. Aparecia em eventos, inventava desculpas para estar nos mesmos lugares, comentava nas postagens de Marcelo como se fossem íntimos. Mas ele, sempre elegante, a ignorava com naturalidade. Ela está presa em um personagem que não funciona mais, disse um dia. Só não percebeu que o palco agora é outro. E eu percebia que minha força também vinha disso. Do palco novo que eu estava construindo para mim mesma e onde ela não era mais a estrela. Mesmo assim, algumas cicatrizes ainda doíam. Era difícil confiar, relaxar, deixar-se amar de novo. Mas Marcelo não tinha pressa. Ele caminhava comigo no meu tempo. Você não precisa me provar nada, ele dizia. E essas palavras ecoavam na minha mente como um alívio que eu nunca soube que precisava. Cada gesto dele me lembrava que eu não era uma versão de ninguém. Eu era Isabela, com tudo o que vivi, tudo o que perdi e tudo o que ainda poderia. Ser a ausência de Vanessa em algumas semanas me trouxe um silêncio estranho. Não era paz de imediato. Era como se um ruído de fundo tivesse cessado e eu não soubesse o que fazer com tanto espaço livre. Foi nesse vazio que comecei a me escutar. Pela primeira vez em anos, pude me ouvir sem vozes externas interferindo. Me dei conta de que toda a minha vida havia sido moldada para provar que eu era melhor do que alguém. Mas agora, eu só queria ser eu mesma. Numa tarde ensolarada, Marcelo e eu caminhávamos de mãos dadas quando ele disse: Você percebe como mudou? Olhei para ele confusa. Agora você olha para frente. Antes, seus olhos estavam sempre presos ao passado. Meu coração acelerou. Sim, ele tinha razão. Eu estava começando a viver. E naquela mesma semana, quando ele me convidou para um jantar especial, falou sem rodeios. Quero algo sério com você. Quero construir, sem pressa, sem jogos, só nós dois. E foi nesse instante
entre um sorriso e uma taça de vinho, que respondi com sinceridade. Então vamos construir. A certeza dele era calma, a minha ainda tímida. Mas pela primeira vez, não me assustava. Era bonita, era possível. Vanessa podia tentar o que quisesse, mas agora eu tinha mais que um relacionamento. Eu tinha a mim mesma de volta. Os dias passaram com leveza. Pela primeira vez em anos, eu acordava sem medo do que a Vanessa diria, sem tensão no peito, sem precisar explicar minhas escolhas. Marcelo estava ao meu lado e nossa relação crescia com tranquilidade. Eu me sentia segura, inteira. O projeto do Grupo Vértice foi um sucesso e fui promovida. Até minha mãe, sempre crítica, reconheceu meu mérito. "Você me surpreendeu, Isabela", disse ela. "Agora sim posso me orgulhar." Eu não respondi, só sorri. Eu já estava orgulhosa de mim muito antes disso. Começamos a planejar nosso casamento. Nada grandioso. Queríamos algo nosso, íntimo. Marcamos no espaço Vila Serena, um lugar acolhedor, com luzes quentes e um jardim encantador. A lista era curta. Família de verdade e amigos que ficaram quando tudo desmoronou. Eu não convidei Vanessa. Não por rancor, mas porque ela simplesmente não fazia mais parte da minha história. E confesso, imaginei que ela apareceria mesmo assim, só não sabia como. No ensaio, enquanto tirávamos fotos com os convidados, uma voz ecoou pelo salão. "Cadê a noiva? Quero uma taça de champanhe." Virei e vi Vanessa, deslumbrante e deslocada, vestida como se fosse madrinha. Um burburinho se formou. Olhares de estranhamento. Ela caminhou em nossa direção como quem tinha certeza de sua importância. "Não se preocupem, só vim dar os parabéns. E talvez ser madrinha", disse como se fosse engraçada. Marcelo cruzou os braços. "Você realmente achou que isso seria uma boa ideia?" Alguns convidados já murmuravam. Dona Célia se mexia desconfortável. Eu respirei fundo, ergui o queixo e disse com firmeza: "Vanessa, este momento não é sobre você. E nunca mais será." Ela riu, mas seus olhos estavam diferentes, cansados, derrotados. "Pelo menos admito que vocês estão lindos juntos. Ele parece feliz, Isa. Talvez você tenha vencido." Eu a encarei e pela primeira vez não senti raiva. Senti pena, porque ela estava vazia. E eu, completa. Marcelo apertou minha mão com carinho. E enquanto Vanessa saía do salão sob olhares frios e algumas expressões embaraçadas, ele cochichou no meu ouvido: "Dessa vez você venceu de verdade e não precisou derrubar ninguém." Minha querida, eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente abaixo e para me ajudar, curte o vídeo e se inscreva no canal. Depois do casamento veio o silêncio. Um silêncio que não machucava, mas que causava estranheza. Pela primeira vez, minha vida não estava cheia de tensões, explicações ou expectativas. Eu acordava e sentia paz, mas meu corpo ainda não sabia o que fazer com isso. Às vezes, acordava com o coração acelerado, esperando um problema. Marcelo percebia. "Você ainda está esperando uma guerra que já acabou", dizia com ternura. E era verdade. Viver tranquila era, paradoxalmente, desconfortável para alguém que só conheceu o caos. Ele me olhava com paciência. Não cobrava curas rápidas, nem sorrisos forçados. Apenas me acompanhava no ritmo que eu podia dar. "Você não precisa ter medo de ser feliz", ele repetia sempre. E aos poucos, fui acreditando. Passei a ocupar meus dias com o que realmente gostava. Leituras, café no fim da tarde, anotações para novos projetos. Eu estava redescobrindo a mim mesma. E não como resposta a ninguém, mas como escolha. A Isabela que emergia era nova. E finalmente era só minha.
Num fim de semana, estávamos caminhando pelo parque quando passamos em frente ao Café Aurora. Foi ali que a vi. Vanessa, sentada numa mesa externa com uma amiga, rindo, distraída. Meu coração acelerou por instinto. Minhas mãos suaram. O passado inteiro pareceu querer invadir meu peito. Mas então... Ela me olhou. E não havia veneno no olhar dela, nem soberba. Apenas um meio sorriso cansado. Pela primeira vez, eu não senti medo. Senti compaixão. Você viu aquilo? Perguntei. Vi. E sabe o que achei? Disse Marcelo enquanto caminhávamos. Ela parece esvaziada. Eu não respondi, mas entendi. Ela não era mais a mulher que me aterrorizava. Ela era só uma sombra do que tentou ser. E eu estava inteira. Por dentro, entendi que aquele momento não era uma despedida dela. Era a minha despedida de tudo que ela representou. Uma última troca de olhares entre a dor e a liberdade. Naquela noite, deitada ao lado de Marcelo, senti um nó na garganta se desfazer. Fechei os olhos e sussurrei. Obrigada por ter me mostrado que existe vida fora das comparações. Ele me abraçou com força, sem dizer nada. E pela primeira vez, eu dormi em paz. Paz de verdade. Sem medo do amanhã. Sem o peso do ontem. Apenas o agora. Leve e calmo meu. A vida seguiu com doçura. Eu e Marcelo construíamos uma rotina simples, feita de pequenos gestos. Ele me buscava no trabalho às vezes. Outras, deixava bilhetes na minha bolsa. Não se esqueça que é incrível. Eu sorria sozinha no elevador, lembrando de como antes tudo era tensão, dúvida, validação. Agora era leveza. Mas mesmo assim, às vezes, um medo sutil surgia. Um questionamento bobo. Será que isso é real? Em um dia tenso no trabalho, recebi uma crítica dura e quase entrei em pânico. Mas ao invés de me sabotar, fui conversar com o gestor, de forma madura. Eu havia mudado. Marcelo notou o cansaço nos meus olhos naquela noite. Quer conversar ou só um abraço? Pedi o abraço. Ali no sofá, senti que não precisava ser perfeita. Podia falhar, chorar, duvidar e ainda assim ser amada. No grupo Vértice, meu nome agora era respeitado. As reuniões tinham peso. As decisões passavam por mim. Mas o maior reconhecimento não vinha de prêmios ou metas. Vinha da certeza de que eu estava exatamente onde devia estar. Bruna, minha irmã, tornou-se minha confidente. Sempre discreta. Um dia ela me olhou durante um almoço e disse: Você sabe que merecia essa felicidade, né? Fiquei em silêncio. Sabe quantas vezes eu te vi calando dores que não eram suas? Meus olhos encheram de lágrimas. Você aguentou tudo. Mas agora, você floresceu. E foi por você, Isa, não por ninguém. Aquelas palavras me atravessaram. Pela primeira vez, não chorei por dor. Chorei por ter vencido. No nosso meio, aniversário de casamento, Marcelo me surpreendeu com um bilhete. Te encontro onde tudo começou. Cheguei no Café Aurora e lá estava ele, com uma caixa de bolo. Como no primeiro dia. Sentamos na mesma mesa. Revivemos aquele encontro estranho e mágico. Aquela noite você parecia tão quebrada, ele disse. E mesmo assim, me fez sorrir. Eu olhei para ele emocionada. E você me fez respirar. De volta ao nosso apartamento, deitamos no sofá e ele segurou minha mão com força. A gente não precisa de promessas eternas, só de presença. Eu assenti sentindo uma paz quase sagrada. A vida ainda era cheia de incertezas, mas pela primeira vez, o amor não era uma delas. E isso era tudo. Num final de tarde qualquer, Marcelo e eu tomávamos café quando ele disse: Você sabe qual é sua maior força?
Brinquei, rindo. Além da minha capacidade de ficar calma em reuniões caóticas. Ele sorriu, mas ficou sério logo. Em seguida, você não deixou o mundo te tornar amarga. Aquilo me atingiu com força. Eu poderia ter endurecido, ter fechado o coração. Mas não. Decidi seguir sentindo. Decidi continuar acreditando que amor existe e que respeito também. Na semana seguinte, participei de um evento corporativo. Estava apresentando uma nova estratégia do Grupo Vértice, quando, no intervalo, ouvi uma voz familiar. Vanessa. Ela estava mais magra, mais cansada e menos brilhante. Quando me viu, vacilou. Depois se aproximou. Parabéns pela sua trajetória. Não havia ironia, apenas um tom resignado. Você venceu. Naquele instante, uma cena do passado passou pela minha mente. Eu chorando no banheiro, depois de mais uma traição dela. A dor, a vergonha e agora, o silêncio. Eu poderia ter dito muitas coisas, mas não disse. Apenas sorri. Eu venci a mim mesma, e isso já basta. Vanessa assentiu com um olhar vazio, e nos despedimos. Não como amigas, mas como duas mulheres que seguiram caminhos diferentes e que agora sabiam que nada mais precisavam provar. Saí dali com a alma leve, como se enfim tivesse fechado uma porta. Uma porta que ficou aberta por anos, causando corrente de dor. Agora, ela estava trancada. E a chave, comigo. Chegando em casa, encontrei Marcelo no sofá, com um livro no colo. Sentei ao lado dele e, sem dizer nada, o abracei por trás. Obrigado por me lembrar de quem eu sou, sussurrei. Ele segurou minha mão com calma, me olhando com ternura. Não precisávamos de grandes declarações. Nosso silêncio era cheio de amor. Era firme, seguro, presente. Como tudo que eu esperei a vida inteira. E ali, sentada ao lado do meu marido, olhando o entardecer pela janela, eu soube. O passado já não me definia. E o futuro era meu para escrever. Se você também acredita que a melhor resposta é o silêncio da superação, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo. Qual foi o momento em que você escolheu se priorizar? Alguns anos se passaram desde aquele evento com a Vanessa. E tudo seguiu seu rumo. A dor virou lembrança. E a lembrança, história. O amor entre mim e Marcelo amadureceu, assim como eu. Às vezes me pego pensando, como consegui suportar tudo aquilo? A resposta é simples e cruel. A gente suporta porque acha que não tem opção. Mas quando descobre que merece mais, o mundo muda de cor. A versão que sou hoje foi moldada a partir dos estilhaços de tantas decepções, mas também dos passos conscientes rumo à minha própria cura. Certa tarde recebi uma ligação inesperada de tia Márcia. Ela estava doente e queria me ver. Meu coração disparou. Por um segundo pensei, será que vou ouvir mais uma justificativa vazia? Mesmo assim fui. Ao entrar, senti um nó no estômago. Aquela mulher que me comparou a vida inteira agora estava pálida, frágil, despida de orgulho. Você foi forte, Isabela. E eu falhei como adulta. Disse com a voz embargada. As palavras pesaram. Eu nunca imaginei ouvir aquilo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Parte de mim queria virar as costas, mas não virei. Depois da visita, fui caminhar sozinha. A imagem dela ainda pairava sobre mim. E me peguei pensando naquelas vezes em que chorei escondida no banheiro, sufocando a dor de ser invisível. Hoje, eu era a mulher que escolhia se perdoava, ou não. E escolhi perdoar, não por ela, mas por mim. Porque carregar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro sofra. E ali, entre passos lentos e brisa suave, eu deixei aquela dor para trás, como se abrisse uma janela dentro de mim.
Voltei para casa e encontrei Marcelo cuidando das plantas na varanda. Me aproximei e ele me olhou fundo nos olhos. Você está diferente. Respirei fundo. Acho que deixei um peso pelo caminho. Ele sorriu, me abraçando. Sempre assim. Presente, sem cobrança. E foi ali naquela varanda onde tantas vezes pensei em desistir que entendi que tudo valeu. Não porque foi justo, mas porque eu venci cada parte de mim que quis parar. Contar essa história não é reviver dor. É dar voz à menina que se calou, por anos. É olhar no espelho e dizer: você sobreviveu. Se antes eu queria vencer a Vanessa, hoje sei que a maior vitória foi contra o medo, contra a insegurança. E agora posso dizer sem vergonha: eu me tornei tudo o que um dia disseram que eu não seria. A calma que invadiu minha vida era diferente de tudo o que já senti. Não era uma calmaria forçada como nas épocas em que eu fingia estar bem. Era real, sólida e libertadora. No trabalho, os desafios continuavam, mas agora eu os encarava sem medo. Em casa, o amor seguia forte. Num almoço em família, minha mãe, Dona Célia, olhou para mim com os olhos marejados. Filha, você quebrou uma corrente. Na nossa família, mulher sempre engolia dor calada. Você não. Fiquei paralisada. Era o reconhecimento que nunca pedi, mas sempre sonhei ouvir. O impacto daquelas palavras foi profundo. Vieram à minha mente todas as vezes em que ela me comparou, me exigiu perfeição, me fez sentir pequena. E agora, ali, ela admitia que eu tinha feito diferente. Não fiz isso sozinha, mãe, respondi. Mas precisei escolher não repetir. Foi então que percebi. O ciclo estava rompido. A corrente que prendia gerações de mulheres à dor silenciosa tinha se partido nas minhas mãos. Eu sangrei, mas cortei o elo. Fui visitar minha irmã Bruna e, pela primeira vez, segurei minha sobrinha recém-nascida. Ela era tão pequena, tão leve, mas em mim causou um peso de responsabilidade doce. Olhei para aquele rostinho sereno e desejei do fundo do coração que ela nunca precise lutar contra a própria família para ser feliz. E, sem perceber, uma lágrima escorreu, porque ali, nos meus braços, estava a esperança e, mais importante, o compromisso de que o mundo seria diferente para ela. Em casa, Marcelo preparava um jantar simples. Colocou uma música leve, dançou comigo na cozinha e riu do próprio jeito desajeitado. A felicidade está nessas coisas pequenas, né? Perguntei. Ele respondeu com um beijo na minha testa. Está em não fugir quando é real. Senti um calor no peito. Não era sobre flores caras ou promessas grandiosas. Era sobre presença, sobre ficar, sobre cuidar mesmo quando o outro está despenteado e cansado. Era amor, do jeito certo. Assim, em meio a refeições simples, olhares cúmplices e trocas sinceras, compreendi que a maior revolução é a que acontece dentro da gente. Vencer não é aparecer. Vencer é não desistir de si. E a corrente de dor que um dia amarrou tantas mulheres da minha família agora terminava em mim. Com leveza, com amor, com liberdade. Hoje, sentada na varanda do nosso apartamento no condomínio, Jardim das Flores, escrevo estas palavras com o coração em paz. Se alguém me dissesse, anos atrás, que um dia eu teria essa vida, eu riria com dor. Mas ela chegou. E foi construída dia após dia, com paciência, coragem e escolhas difíceis. O sol toca minha pele, o café exala seu aroma e, ao meu lado, Marcelo rega as plantas com a mesma leveza com que regou meu coração. Eu não mudaria nada, porque tudo, até a dor, teve seu papel. Recebi uma mensagem de Vanessa, curta, sem rodeios. Obrigada por não me odiar.
Fiquei em silêncio por alguns minutos. Depois respondi: obrigada por ter me mostrado quem eu nunca quero ser. Não houve mais troca. E nem precisava. Aquela foi a última linha de uma história que, por muito tempo, dominou minha vida. Uma despedida sóbria, sem gritos, sem espetáculo. Apenas duas mulheres que, à sua maneira, entenderam que o passado não pode ser reescrito, mas pode ser encerrado. Marcelo chegou com o café, me olhando com o mesmo sorriso sereno de sempre. Escrevendo memórias? Brinquei. Talvez. Vai que alguém se inspira. Ele sentou ao meu lado e segurou minha mão com firmeza. Você tem ideia do quanto mudou? Respirei fundo. Sim. E tudo começou no dia em que parei de tentar vencer a Vanessa e comecei a me salvar. Ele sorriu. E eu entendi ali que minha história não era sobre rivalidade. Era sobre resgate, sobre reconstrução, sobre florescer depois da tempestade. Antes me disseram que mulher boa era a que aceitava tudo calada. Eu mostrei que mulher boa é a que sobrevive. E depois floresce. Se alguém aí agora está ouvindo, isso com lágrimas nos olhos, deixa eu te dizer uma coisa. Se te fizeram acreditar que você é pouco, construa sua voz e use, porque você é muito, sempre foi. Só precisa se lembrar. Obrigada por chegar até o final comigo. Curte o vídeo, comenta o que achou da história e se inscreve no canal. Aqui cada história é real e transforma quem ouve.